Hoje é o nosso último encontro da temporada A Lógica da Existência Humana. É hora de vermos o grande objetivo da Palavra de Deus, o Éden restaurado, o novo céu e uma nova terra. Está no ar a Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje a gente vai concluir a nossa temporada A Lógica da Existência Humana, lembrando que todos os nossos programas estão à sua disposição no nosso canal no YouTube, tá bom? Você pode assistir e tirar suas dúvidas, só fazer contato com a gente, tá bom? E a partir de segunda-feira nós vamos estudar o nosso novo guia de estudos, A Procura da Verdade. Vou pôr aqui nessa câmera. É isso aqui, tá? Dia 18, segunda-feira, nós vamos estudar e aí vamos analisar cada item apresentado aqui. Acho que vai ser bem legal esse momento para todos nós e assim a gente vai juntos crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Vamos orar? Eu quero orar por você que acompanha o nosso programa. Se você tem comentários, perguntas, quer que a gente ore, só mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa. É o 129-8109-1268. Vamos orar? Pai do céu, é hora de abrirmos a Tua Palavra, que o Senhor nos dê entendimento, lucidez, nos ajude. A palavra que é inesgotável, a palavra que tem uma promessa para a nossa vida. Abençoe a todos que estão acompanhando este programa, que vão acompanhar em algum momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar a Palavra de Deus, com tranquilidade, com calma. Confesso a você que ontem eu terminei assim um pouco frustrado, né? Frustrado porque a gente quer falar tanto, a gente quer explicar tanto. Eu só vou resgatar aqui, a gente vai para a sequência, tá? Existem dois grupos de pessoas que se dividem, aqueles que amaram a Deus ou aqueles que amam a Deus e aqueles que não amaram e não amam. Por ocasião da volta de Jesus, os que amaram e não amaram. Eles se dividem em dois, que são os vivos e mortos. Quando Jesus volta, aqueles que amaram, junto com os que estavam mortos, os que estão vivos, se encontram e são levados para viver com o Senhor durante 1000 anos no céu. Os que não amaram a Deus, que estão vivos, morrem. E os que não amaram a Deus, que estão mortos, continuam mortos. Como eu mencionei, há um pequeno grupo, aqueles que perseguiram o Senhor, esses ressuscitam, mas eles voltam para ver a glória da segunda vinda, mas eles voltam a dormir o sono da morte. E aí a gente analisou que o inimigo de Deus que hoje persegue os cristãos, Satanás, junto com os seus anjos, eles ficam presos na terra. Por quê? Porque eles não têm ninguém para tentar. Aqueles que rejeitaram estão mortos. E aqueles que amaram estão no céu. Diz o texto bíblico, vi tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. O que significa esse julgamento? Vou tentar exemplificar. Pense em uma pessoa que você ama muito. E essa pessoa, ela vai ao céu, está salva, e você não. Ela vai chegar lá e vai dizer assim, por que ele não veio? A Bíblia diz que os livros vão ser abertos. Todos os detalhes, tudo será revelado. Porque no fundo, quem nos conhece verdadeiramente é Deus. Todos os nossos pensamentos serão revelados, porque todos estão escritos, diz a palavra.
E aí o Senhor vai mostrar que em realidade não está vivendo a eternidade aquele que não quis estar. E ali, naquele momento, se revela a justiça de Deus. Como Deus foi justo. Quantas vezes Ele me deu oportunidade e quantas vezes eu rejeitei essa oportunidade. É óbvio que você entende a justiça, mas há no seu coração o sentimento de que, por que essa pessoa não veio? E aí, definitivamente, depois dos 1000 anos, é que Deus enxuga dos olhos para sempre toda a lágrima. O que se revela nos 1000 anos não é uma segunda oportunidade. O que se revela nos 1000 anos é que Deus deu sucessivamente uma oportunidade, outra oportunidade, o Espírito Santo trabalhou e talvez hoje à noite seja uma oportunidade que o Senhor esteja dando para todos nós. Porque o maior interessado em nossa salvação é Deus. O maior interessado na salvação das pessoas que nós amamos é Deus. E nesse período dos 1000 anos, neste período que já está se vivendo a eternidade, é necessário que o Senhor mostre que Ele é amor. Essa será a grande declaração final. Todos reconhecerão o plano que o Senhor teve sempre de salvar, porque Ele é amor. O texto bíblico diz que quando se completarem os 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, versos 7 e 8, Satanás será solto da prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a grande peleja. O número desses é como a areia do mar. O que significa que o Senhor agora vai dar liberdade para Satanás ser solto da prisão. Lembre-se, ele foi preso porque não tinha ninguém para enganar. Porque aqueles que rejeitaram a Deus estão mortos. E no final do período dos 1000 anos, diz o texto, e eu acho que, para não voltar aqui na tela, eu acho que eu vou ler aqui Apocalipse, abre a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 20, verso 5. Os restantes dos mortos, ou seja, aqueles que não amaram a Deus, não reviveram até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Essa é o que João vai dizer lá no capítulo 5. Vou dizer o verso certo aqui para você, né? Deixa eu só abrir aqui, São João, capítulo 5, verso 28 e 29. Essa é a ressurreição do juízo. É a ressurreição da condenação. Então, Satanás é solto da prisão, por quê? Porque agora todos os que rejeitaram ao Senhor foram ressuscitados, estão vivos. E ele os reúne para a grande peleja. Marcharam, diz Apocalipse capítulo 20, verso 9 e 10, pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A gente poderia se deter neste verso, por exemplo, na expressão serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Não significa que eles vão ficar queimando para sempre. Isso é ilógico. Ilógico. Significa que a consequência daquilo que eles fizeram é eterna. Ou seja, eles deixam de existir. Eles cercam o acampamento dos santos, desce fogo do céu e destrói a todos. Ou seja, a terra é purificada. Por quê? Porque desceu depois do período dos 1000 anos a cidade querida Nova Jerusalém.
E dentro dessa cidade estão quem? Estão aqueles que foram fiéis a Deus, que entenderam o julgamento divino, que estavam com o Senhor no céu durante o período dos 1000 anos. E esse é o grande momento, o momento final. Só quero... A gente colocou aqui para você entender didaticamente, tá? E depois a gente pode disponibilizar para você. Eu estava dizendo aqui para o Leonardo, que trabalha aqui com a gente, aqui nos bastidores, estava dizendo assim, para mim isso é a lógica de toda a existência. Entender o período dos 1000 anos. Entender que Deus me dá hoje a oportunidade. Porque o que importa para os 1000 anos não é o que virá. Importa é como eu estou hoje, a oportunidade que eu tenho hoje. Coloca na tela cheia para mim, por favor. Só para você... Não sei se você consegue acompanhar aí, mas no início dos 1000 anos, que é marcado pela volta de Jesus, a gente tem a morte daqueles que rejeitaram os ímpios, a gente tem a ressurreição daqueles que amaram, que são os justos, que é a primeira ressurreição. A gente tem os justos que são levados para o céu. A gente tem a prisão de Satanás e nós temos a terra desolada. Agora, durante o período dos 1000 anos, os salvos, aqueles que amaram a Deus, reinam com Cristo no céu. Há um julgamento, ou seja, o entendimento da justiça de Deus. Eles revisam o caso dos perdidos e dos anjos caídos, para entenderem que Deus deu oportunidade de amor. Satanás e os seus anjos ficam presos na terra desolada. E a terra permanece desolada em estado de caos. Quanto tempo eu tenho, produção? Para esse... Ok. E no final do período dos 1000 anos, a cidade santa desce com Cristo e com os santos. Há a ressurreição dos ímpios, a segunda ressurreição. Satanás é solto. Ele ataca a cidade santa, ele cerca a cidade para destruir. Aí há definitivamente o juízo e a destruição de Satanás e dos ímpios. E há a renovação da terra. A gente vai seguir porque parece que a justiça, a destruição, não estão associados ao caráter de Deus. Mas lembre-se, o amor, ele é justo. E o Senhor não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. O Senhor não retardou sua promessa da vinda. O Senhor está dando oportunidade hoje para todos nós. Para quem está vivo, o Senhor está dando oportunidade. Mas o fim do mal tem que ser dado. Um basta tem que ser dado. Isso é lógico. A gente vai para o intervalo e eu vou terminar com essa ideia. É rapidinho. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta para esse último momento. A partir de segunda-feira, a gente começa a estudar A Procura da Verdade, que é o nosso novo guia de estudo. Você pode pedir seu guia, tá bom? Já o novo guia A Procura da Verdade é o 12982444449. Você manda uma mensagem para o WhatsApp. Então é legal você ter o seu guia, tá? Porque daí você vai acompanhando com a gente. Você também pode ligar em horário comercial para o 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21 ou entrar no nosso site que é o biblia.com.br. Lembrando sempre que todos esses estudos que a gente oferece são gratuitos, porque eles são patrocinados pelos nossos anjos da esperança. Vamos para o nosso último momento. Eu queria ler um texto, ele não está na tela, mas eu citei o texto que é 2 Pedro capítulo 3 e o verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça,
senão que todos cheguem ao arrependimento. O grande propósito do Senhor é a salvação de todas as pessoas. Esse é o grande propósito. Agora, o Senhor dá oportunidade. E não habitará a eternidade, o céu e depois a terra renovada, aquele que não quis estar. Porque uma pessoa estar num lugar onde ela não quer estar, ela contagia negativamente todos que estão ali. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que eu vivo aqui a preparação para a eternidade, para viver o céu. Por isso que a gente trabalhou ao longo dessa temporada a transformação que acontece na nossa vida através da atuação do Espírito e a impressão, o imprimir da lei de Deus no coração que vai modificando o nosso íntimo. Agora, cada um é cada um. O processo que cada um tem de absorver, de entender. E Deus está trabalhando, queridos, no mundo inteiro para a salvação das pessoas. Neste momento, Ele está trabalhando no mundo inteiro para que as pessoas entreguem o coração para Ele. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 21, versos 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então eu ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. Lembra? Deus criou o Éden. Deus tinha propósitos para o ser humano. Deus tinha um objetivo, Deus tinha uma intenção. Mas Deus deu liberdade. A liberdade era a expressão do amor de Deus. É a expressão. E agora, não tem como eu ser livre e não tem como eu viver a liberdade se eu não estiver ligado a Deus. O ser humano errou, mas Deus tinha um plano para salvar. O cordeirinho foi morto, representava Jesus Cristo. Aquele que nascia a partir dali, eles esperavam que fosse o Messias, que devolvesse para eles o Éden. Para Adão e Eva saírem do Éden, foi um obstáculo de estarem agora distantes do Senhor. Eles viveram as consequências do pecado. O pecado passou a todos nós, assim como nós vivemos as consequências do pecado. E o mais terrível, a morte, a mudança da nossa natureza. Mas Jesus vem à Terra, Jesus morre. E quando eu vou a Jesus agora, eu tenho a oportunidade de viver uma nova vida. Quando Jesus sobe ao céu, Ele deixa o Espírito Santo, que vai trabalhando no seu íntimo. E que trabalha no íntimo de todas as pessoas, porque Deus se revela a todos, de todas as formas, como a natureza. Por isso que ninguém, diz o apóstolo Paulo, será indesculpável. Ninguém, porque todos conheceram, todos tiveram oportunidade, todos terão a oportunidade. Desde o Antigo Testamento, desde o início da criação do homem até hoje, há um desejo no coração do homem se voltar de novo à sua origem, a Deus, a estar ligado a Ele, porque nós só somos completos
nele. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que todos esperavam a cidade santa, um lugar onde não haverá dor e sofrimento. Jesus vem e definitivamente agora nós temos a separação daqueles que amaram e daqueles que não amaram. Aqueles que amaram estavam mortos, levantam, se encontram com os vivos e ficam 1000 anos entendendo como Deus foi justo. Como Deus deu oportunidade, entendendo que Deus é amor. Aqueles que rejeitaram, acordam depois dos 1000 anos e são seduzidos mais uma vez pelo diabo, por Satanás, que hoje procura enredar, levar o ser humano para longe de Deus, fazer com que o ser humano se centralize nele mesmo. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém desce e nessa hora fogo e enxofre cai do céu. A terra é transformada. E agora, aqueles que amaram o Senhor vivem em um novo céu e uma nova terra. O Éden é restaurado. Eu poderia falar sobre as transformações físicas, mas para mim, o enxugar dos olhos, toda a lágrima, a dor, acabar, o coração ser transformado definitivamente, é a grande esperança que nós temos. Eu quero ler o que está em Apocalipse, capítulo 22, e o verso 14. Abençoado, bem-aventurado, feliz são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Você deseja um dia entrar nas cidades pelas portas? Você deseja um dia reencontrar com os queridos que dormem? Você deseja um dia viver num lugar onde a morte nunca mais existirá? Eu desejo. Qual é o caminho? Lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Não centralizar a vida em mim mesmo. Não achar que eu me realizo aqui ou que eu alcanço aquilo que Deus quer sozinho. Não. É ir ao Senhor Jesus. Do jeito que a gente é, com as nossas limitações, com as nossas falhas, com as nossas faltas, com a nossa indignidade, porque Ele me torna digno. Se eu faço isso todos os dias, se eu busco todos os dias, Ele vai fazendo uma transformação no meu coração. E um dia eu terei o direito de viver outra vez a eternidade, que um dia foi interrompida por causa do pecado. Mas o resgate e a morte de Jesus me darão esse direito outra vez. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei como você vive, não sei no que você crê. A única coisa que eu te peço hoje, a gente completar essa temporada, e vamos iniciar outra na segunda, né? Porque aqui a gente não para de conhecer. A única coisa que eu te peço é, abra seu coração, porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Não pense que você já sabe todas as coisas. E se você está tendo contato pela primeira vez com a Bíblia, com a palavra, lembre-se, no Senhor nós podemos todas as coisas. Você deseja isso? Você deseja? Eu quero, mais uma vez. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, porque Jesus morreu e um dia nós poderemos viver a eternidade. Que essa verdade da palavra seja aceita por cada um de nós, todos que estamos ouvindo agora. Eu aceito, Pai,
que os nossos telespectadores aceitem essa verdade, que o Espírito habite no coração deles, que todos, aqueles que se acham indignos, sejam dignos da salvação eterna em Jesus. Eu clamo. Amém.